E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UFT do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: um corpo de massa 1 kg é lançado no ponto A por uma mola de constante elástica igual a 6 vezes 10 a quarta newtons por metro, inicialmente comprimida por 10 centímetros. Nos trechos AB e BC não existe atrito entre o bloco e a superfície, enquanto que no trecho CD há atrito entre o bloco e a superfície. No trecho ABC, o bloco se movimenta até uma altura de 10 metros. No trecho CD, o bloco percorre uma distância de 5 metros até parar. Considere que o bloco sempre manterá contato com a superfície e despreze a resistência do ar. A figura é meramente ilustrativa e não está em escala. Ele pergunta o seguinte: no item A, ele pergunta se a velocidade do bloco ao atingir o ponto C é de 20 metros por segundo. Vamos lá. Antes de começar, vamos converter o valor dessa mola aqui, que foi distendida em 10 centímetros, para metro. Como que a gente faz isso? Para passar, de centímetro para metro, a gente vai precisar justamente dividir por 100. Então, essa deformação, ela vai ser 10 centímetros, tá? Divididos por 100. E isso resulta em 0,1 metros. Então, essa mola foi deformada, comprimida em 0,1 metros. Beleza. Tendo isso em vista, a gente já sabe que a deformação da mola vai ser igual a 0,1 metros. Por que a gente está fazendo isso? Para trabalhar com todas as unidades do sistema internacional. Agora que a gente fez isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa calcular a energia do bloco C para depois calcular justamente a sua velocidade. Então, o nosso próximo passo é fazer o seguinte: a gente precisa calcular a energia potencial elástica do ponto A. Luiz, mas por que a gente vai calcular a energia potencial elástica do ponto A? Porque, como não existe atrito, a energia mecânica se conserva. E aí, a gente vai ter que a energia mecânica no ponto A, ela vai ser justamente a energia potencial elástica, porque a mola vai estar sendo comprimida. Enquanto que a energia mecânica no ponto C, esse ponto aqui, pelo fato de existir uma altura, vai existir energia potencial gravitacional. E pelo fato do bloco apresentar uma determinada velocidade, também vai ter uma energia cinética. Lembrando que a energia mecânica é a soma das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Show? Como parâmetro de referência para a gente calcular essa energia potencial gravitacional, eu vou colocar aqui que a nossa altura zero vai estar justamente no chão. Show? Com isso em mente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai calcular essa energia potencial elástica no ponto A. A energia potencial elástica, lá no ponto A, ela é calculada como a constante elástica da mola, deformação, divididos por 2. Substituindo os valores, a gente vai ter que a energia potencial elástica no ponto A, ela vai ser a constante elástica, que vai ser 6 vezes 10 a quarta, é um valor dado no enunciado, vezes a deformação, 0,1 metros. E essa deformação não faça igual a mim, ela está ao quadrado na fórmula. Então, isso aqui vai ser 0,1 ao quadrado divididos por 2. Vamos lá, então, fazer essa continha. A energia potencial elástica no ponto A vai ser justamente 6 vezes 10 a quarta. Eu vou transformar tudo isso em decimal, tá bom, gente? Antes de fazer 6 vezes 10 a quarta, eu vou dividir aqui, ó. 6 por 2 vai dar 3. E 10 a quarta é 10.000. Reescrevendo, a gente vai ter 3 vezes 10.000 vezes 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1. E aí, o que eu vou fazer? 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, Então, eu vou fazer o seguinte, vou substituir 0,1 por 1 sobre 10. Essa continha vai ficar 3 vezes 10.000
vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Posso cortar 0 de cima com 0 de baixo, 0 de cima com 0 de baixo. A gente encontra que a energia potencial elástica no ponto A tem que ser igual a 300 joules. Por que 300 joules? Porque vai ser o produto de 3 vezes 100. Com isso em mente, a gente já pode fazer o seguinte, a gente pode calcular a energia mecânica do ponto C. Então, a gente vai, para começar a calcular essa energia mecânica do ponto C, a gente vai calcular a energia potencial gravitacional do ponto C. E aí, depois, a gente calcula a energia cinética do ponto C. Vamos lá. O que vai acontecer? A energia potencial gravitacional do ponto C, ela é calculada como massa vezes gravidade vezes a altura do ponto C. A massa do corpo é 1 kg. Ele deu isso na questão pra gente, tá bom? Logo no começo. A gravidade vai ser 10 e a altura H também é 10. E isso vai ser resultado igual a 100 joules. Gente, agora que a gente calculou a energia potencial gravitacional do ponto C, a gente consegue calcular a energia cinética do ponto C. E como que a gente vai fazer para calcular a energia cinética do ponto C? A gente vai fazer o seguinte, a gente sabe que essa energia mecânica se conserva. Então, observa o seguinte, a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto C. A energia mecânica no ponto A vai ser justamente a energia potencial elástica no ponto A, e a energia mecânica no ponto C vai ser a energia cinética no ponto C, mais a energia potencial gravitacional no ponto C. O valor da energia potencial no ponto A vai ser 300. O valor da energia no ponto C vai ser o que a gente quer descobrir, e a energia potencial do ponto C, né, a potencial gravitacional, vai ser 100. Se você fizer essa conta, né, passar o 100 que está somando por outro lado diminuindo, a gente vai acabar encontrando que a energia cinética vai ser justamente 200 joules. E esse valor vai ser muito importante para daqui a pouco. Observa o seguinte, a gente vai poder agora calcular a velocidade do ponto C. E como que a gente vai fazer isso? A gente só precisa lembrar que a energia cinética no ponto C vai ser massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2. O valor da energia cinética vai ser 200. O valor da massa vai ser 1 kg. O valor da velocidade vai ser o que a gente quer descobrir. E isso vai ser divididos por 2. O valor do 2 aqui que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. Tendo isso em vista, a gente encontra que 400, que é o produto de 200 vezes 2, tem que ser igual a V ao quadrado. Esse quadrado, ele vai passar para o outro lado virando raiz. E com isso, a gente vai ter raiz de 400 igual a V. Logo, V vai ser igual a 20 metros por segundo. Com isso, a gente pode afirmar que a primeira opção está correta. E já pode encaminhar para a segunda opção. Cuidado, a segunda opção ela é muito perigosa. Por que ela é muito perigosa? Ele fala que o trabalho da força de atrito é 200 joules. Ele não fala do módulo. Você pode eliminar a opção 2 de cara, porque o trabalho da força de atrito vai ser negativo. Então, independente do valor que você encontre, deveria ser informado um sinal negativo. E isso é uma pegadinha muito perigosa. Cuidado com isso. Falo isso porque quando eu resolvi a questão, eu também caí nessa pegadinha. Faz parte, acontece com todo mundo. E aí, se você for parar para ver, observa o seguinte. Do ponto C ao ponto D, a gente vai ter que o corpo ele para, mas ele ainda continua tendo
altura. Então, do ponto C até o ponto D, a variação da energia mecânica ela vai ser dada justamente pela variação da energia cinética. Por quê, Luiz? Porque essa variação da energia mecânica vai ser o seguinte, aqui tem potencial gravitacional e cinética. No ponto D, vai ter só potencial gravitacional, então o que ele perde é só a cinética. O quanto que ele perdeu de cinética? Ele perdeu toda a cinética dele, que foi de quanto? De 200 joules. Então, essa variação foi de menos 200 joules. E como que ele perdeu isso? Ele perdeu isso através do trabalho da força de atrito. Você pode, inclusive, dizer que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho da força de atrito. Ou seja, o trabalho da força de atrito vai ser menos 200 e não mais 200. Perigoso demais. Com isso, a gente pode excluir quais opções? A gente pode excluir todas as opções que dizem que a 2 está certa. Então, a gente pode excluir a letra B e a gente pode excluir a letra D. Vamos lá, vamos ficar aí com a terceira opção agora. Ele fala do módulo. Olha como a questão sabe que existe uma diferença entre pedir um módulo e não pedir um módulo. E vamos lá, quando ele pede um módulo da força de atrito, ele fala que vale 20 newtons. Como que a gente calcula isso? O trabalho da força de atrito, né? A gente vai colocar aqui, ó, calculando a força de atrito no ponto C, né? No ponto C. Que essa força de atrito ela vai atuar no corpo de B até C. De B até C, não, de C até D, perdão. E aí você pode dizer o seguinte, o trabalho da força de atrito, ela vai valer menos a força de atrito vezes a distância. Como a gente quer saber de módulo, você poderia ignorar o sinal negativo, mas a gente vai fazer aqui só para a gente saber as coisas bonitinho. Esse trabalho aqui vai ser menos 200. A força de atrito a gente quer calcular. Vai ser negativo também, né? Vezes a distância. A distância que ele anda vai ser 5 metros. Você pode cortar aqui o sinal negativo, não tem problema nenhum, pode fazer isso. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você vai ter 200 dividido por 5. E isso vai ser igual à força de atrito. E a força de atrito vai ser 40 newtons. Como não é 20, a gente pode excluir a opção da letra C. Então, a única opção correta é justamente a letra A, questão extremamente perigosa, que você pode errar nessa opção 2 aí, beleza? Toma cuidado. E, gente, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que, gentilmente, você dê um like, isso ajuda bastante aqui no canal. E, se possível, se inscreva. Assim, isso vai continuar me motivando a produzir mais vídeos aqui para o canal, beleza? E dessa forma eu me despeço de vocês. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!